informações equivocadas. Esses dias eu estava revendo, acho que foi para algum material que eu fiz, a placar de 81, antes da final Flamengo e Liverpool. Cara, os caras do Liverpool sequer conheciam os jogadores do Flamengo. Eles não faziam a menor ideia do que eles iam enfrentar. Naquela época, você até compreendia que as informações circulavam menos e ok. Era um mundo bem menos globalizado, né? Tinha um ar arrogante, não tinha internet, mas não tinha tinha um ar... TV a cabo. Não mas tinha... existia uma explicação. Acho sim. que já tinha um ar um pouco arrogante, porque vários Total. daqueles jogadores são de seleção brasileira. Já eram de seleção Como brasileira. Você tinha um ar arrogante, mas a seleção brasileira era tratada como uma das melhores do mundo, se eu não me engano, 81, no meio de 81, a seleção foi ao Wembley e ganhou da Inglaterra dentro de Wembley. Sim, com pelo menos 3 jogadores do que eles iam enfrentar lá. E aí a resposta foi um 3-0 no primeiro tempo, com eles claramente sem entender nada do que estava acontecendo. Obviamente que o Guardiola tem uma equipe super profissional e que já deve ter ido atrás, mas eu lembro do técnico do Al-Ahly antes da semifinal, dizendo que o único jogo que tinha visto do Fluminense, era a final da Libertadores. E se eles tiram como base a final da Libertadores, eles estão analisando o Fluminense errado. Claro. Porque não foi o melhor jogo do Fluminense, então suponhamos que o Guardiola tenha visto só a final da Libertadores, que obviamente não aconteceu, ele vai enfrentar uma surpresa. Porque ele não... Mas é claro que não é isso que vai acontecer. Por isso que... E não é o cara que escreveu a matéria. Óbvio. Então, esse é um ponto, né? Assim, eu sou muito crítico ao treinador que tem como principal trunfo pegar esse tipo de coisa e colar no jornal, no vestiário, uma manchete, alguma coisa assim. Eu sou crítico, eu acho que o Fluminense está no Mundial de Clubes. Ele não precisa disso, ele não precisa dar resposta para ninguém. Ele já vai jogar o maior jogo, pelo menos para nós sul-americanos, né? O maior jogo possível para nós sul-americanos, o Fluminense vai jogar. Para concluir uma temporada em que o sucesso é evidente. É o maior jogo da história do Fluminense. Exatamente. É evidente e merecido. O Fluminense mereceu o que está acontecendo. Então, assim, eu sou totalmente contra você chegar e falar, ó, vamos usar isso aqui para motivar. Não precisa, não deveria precisar. Nesse caso em específico, porque ali não é uma análise ruim. De repente, para dar um exemplo aqui nosso, nós no de 0 a 10, colocamos o Fluminense na nota 7, se eu não me engano. Não foi? Do quê? Foi. De 0 a 10 de favorito da Libertadores. Foi, 6. Nós colocamos o Fluminense na 6 ou na 7. O cara chegar e falar assim, ó, por exemplo, não que a gente é relevante a isso, mas só para dar um exemplo. Pegar lá e falar, ó, esses 3 idiotas aqui botaram a gente na 7, nós estamos na final da Libertadores. Eu acho que isso é uma coisa pequena. Porque não é isso que vai fazer. Nós não faltamos com respeito. Fizemos uma análise naquele contexto, naquela época. Tinha que colocar a gente acima mas e tudo. Você lembra que o Jordan falava que jogava várias vezes para dar a resposta? Então, mas peraí. Mas isso que eu tô falando. Agora, o cara falar o que esse cara fez, ele tá flertando com desrespeito. Ou ele tá passando da linha do desrespeito. Aí é uma coisa que eu acho que vale você trazer. Sim. Porque não é uma crítica de você achar, ó, eu acho que o jogo do Fluminense não encaixa com o Manchester City por causa disso. É uma análise. Se o cara termina você dizer, não, acho isso, e pra mim o placar do jogo vai ser 4-0 Manchester City, ainda tá dentro da linha da bola. Tá dentro da linha da bola. Ainda tá dentro da linha da bola. Você fala da média agora, de quando idade... você fala que é aposentado, que não sei o aí que, é o problema. aí, meu irmão, aí é brincadeira. Quando você fala da média de idade, vendo ali o problema é isso. Uma rodinha dos jogadores do Flu. Deixa eu ir rapidinho com a Aline, porque ela chamou pra trazer mais algum destaque, mais alguma informação. Diga aí, Aline. Não, só complementando o que vocês estão dizendo em relação ao que o Vitor Sérgio disse sobre resposta, teve uma pergunta para o Diniz perguntando justamente isso, assim, se a resposta para esse tipo de coisa o Fluminense vai dar dentro de campo. E o Diniz foi até bem enfático, gostou da pergunta, porque disse que dá para abranger e dá para falar de uma forma mais aberta sobre esse assunto, dizendo que não, porque querer dar uma resposta é de alguma forma estar se igualando na atitude errada, na opinião dele. Então, é ir contra ao que ele acredita de que resultado não justifica nada, não é o resultado positivo ou negativo que vai fazer de quem fez isso correto ou errado, na opinião dele. Então, querer dar uma resposta a partir disso, segundo o Diniz, estaria ele se contradizendo com o que ele acredita em relação a resultado, não dizer exatamente o que ele gosta de trazer com o trabalho, com o que ele acredita no trabalho, com o que ele acredita que é feito. Então, quando ele foi perguntado se a resposta vai ser dada dentro de campo, ele foi, eu vou ver até se eu vou até procurar aqui melhor a palavra, que ele usou até uma palavra muito forte, assim, diminuindo de alguma forma o outro lado e falando, olha, não é assim que a gente responde.
Com certeza, Aline. Daqui a pouco a gente deve mostrar essa sonora que a dele Aline aqui. trouxe, baseado no que o Diniz falou, ele é 100% que o Diniz acredita e transparece pra gente. Porque assim, se o Fluminense precisar de um idiota pra jogar melhor, é que deu errado. Não, ainda tem outro E ele sempre fala isso. Ele fala, a gente representa... O Diniz já Eu acho que é prepara... isso que ele falou. Eu acho que ele falou que ele não precisa ganhar pra provar o cara que ele é idiota. Se o resultado for 8x0 o Manchester City, o cara segue errado. Não muda absolutamente nada, porque ele foi desrespeitoso. O que eu tô querendo dizer, que eu acho que eu interpretei que o Diniz disse nós vamos fazer o nosso melhor, independentemente do que esse idiota falou. A gente não precisa ser motivado. A gente não precisa ter a gente não precisa ser motivado por uma falta de respeito para fazer o nosso melhor. Nós já vamos entrar para fazer o nosso melhor. Eu acho que isso o Diniz não controla. É isso. Eu acho que ele não tem controle sobre isso. Acho que o ponto dele é, se eu ganhar ou se eu perder o jogo, a Aline até fala, né, sobre a filosofia dele de trabalho. Se eu ganhar ou perder o jogo, não dá razão, não me tira a razão e nem me dá razão. Ele sempre fala mas que ele vai ganhar o resultado nunca define o que é o Fluminense. Ele fala exatamente isso. Mas é o que eu estou dizendo. Ele vai ganhar ou perder fazendo o melhor dele. Sim. O melhor dele não vai sair, ou se o Fluminense jogar no 100, ele não vai jogar 110, porque o idiota falou isso, entendeu? Eu interpretei assim. Mas tu acha, por exemplo, quando essas paradas extra-campo, e aí eu acho que a gente, às vezes, tem coisas que são incontroláveis. Lá o Brasil e a Argentina. Brasil e a Argentina da confusão agora no Maracanã. Cara, evidentemente que o que aconteceu fora do campo, da briga, motivou os jogadores argentinos e o jogo foi para outro lado, não totalmente não, até no campo. A porradaria não aconteceria se não tivesse tido mais foi o Brasil, do que a Argentina. Mas eles entraram um tom muito acima do que normalmente entraria. A verdade é que a partida da Argentina foi horrível. Foi horrível, bola, mas em termos de... a partida como um todo. Não vai ceder nada, vai até o fim. Mas isso muda e não tem como eu acho que controlar. cedeu. Eu acho que a Argentina, em alguns momentos nesse jogo, cedeu. Talvez tenha cedido porque estava tão preocupado em dar essa resposta, jogar por quem apanhou, que perdeu o controle. E o Diniz não tem como controlar Eu discordo totalmente do... Assim, você estava lá... Tu acha que aquele jogo ia ser daquele jeito, se não tivesse a confusão antes? Eu acho que a Argentina, inclusive, demorou a entrar no jogo. Se a Argentina que tivesse entrado no jogo... Pelo impacto de quê? Eu não sei. A Argentina, assim, o que você está dizendo é, a Argentina entrou mais pilhada do que já entraria por causa da confusão. Então, o Brasil acho que sim. O Brasil acho que sim. A Argentina acho que não. Acho que inclusive o jogo da Argentina ficou bem pilhado porque a Argentina saiu do campo, né? Acho que o jogo da Argentina foi muito ruim e se a Argentina jogasse um pouquinho melhor, teria ganho com mais facilidade. Ser, a Argentina ganhou, eu quero dizer então, que assim, vamos ouvir o que falou exatamente o Fernando Diniz. Entendi. Nossa produção já conseguiu recortar ali esse pedaço da entrevista coletiva que acabou agora há pouco. Fernando Diniz, então, falando sobre esse lado preconceituoso da matéria do Telegraph, se isso influencia ou não o Fluminense dentro de campo. Marcelo, sua pergunta ela foi muito boa, sabe? Eu acho que a gente pode aprofundar nela um pouco. Porque você falou, no final você fala se é uma maneira de responder é fazer as coisas no campo. Eu não acho que responder é fazer as coisas no campo. Isso é uma questão de comportamento, que senão a gente vai se transformar, ficar parecido com o cara que escreveu do Telegraph. Não é isso. Falta por respeito, a gente pode até, de repente, se motivar um pouco mais para ganhar, mas não é o resultado do jogo que vai definir se isso está errado ou não. Porque, eventualmente, aí o City ganha da gente, joga bem, e aí o cara, como você tem razão, ele não tem razão em nada. Não é o resultado, se ele vai ganhar, perder ou empatar, isso é uma falta de respeito. E a falta de respeito não tem nada a ver com a partida do jogo. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender definitivamente no jogo brasileiro, mas a gente tem que aprender. A gente vai achar que é legal se a gente Fluminense perdesse, se a gente ganhasse, tá vendo? É um time de aposentado mesmo. Como muita gente no Brasil torceu para esse time ser rotulado como um time de aposentado. Não são só eles. Isso é uma coisa que a gente cultua dentro do Brasil o tempo todo. Que quem ganha o jogo são os grandes vencedores. Então não importa muito se você tem moral ou se você é desrespeitoso. Porque isso vai virar um time de chacota e daqui a pouco a gente está rindo disso aí. Isso aí é errado, o erro está por ele mesmo. Isso é um erro ético e moral. Não tem nada a ver com partida de futebol. Tentaram o tempo todo desqualificar o Felipe Melo aqui, desde quando eu cheguei aqui. Hoje eles estão respeitando. Ele fez uma partida brilhante. Não é que ele jogou bem. Jogar bem é uma coisa. Ele foi brilhante contra Marrocos. Os elogios ficaram muito distantes daquilo que tentaram fazer com ele desde quando eu cheguei aqui. Mas muito distante. Porque a gente gosta da desgraça do negócio mesmo. Principalmente com o jogador.
Então a gente não tem muito respeito aqui e nem tem a seriedade, a ética de pelo menos depois ser na mesma proporção. E muita gente que está aqui, inclusive. Meteu o pau nele, no Marcelo, no Ganso. Há 2 meses atrás o Ganso estava sendo vaiado no Maracanã. Com esse movimento, esse retroalimento, jornalista, rede social e imprensa. E fala, tem que tirar, senão tem que jogar o Marcelo. Tudo fácil. Tudo fácil. Todas as soluções são fáceis. O único cara que é burro é o treinador quando perde. Burro pra caramba. Mas eu nunca me achei burro. E se perder amanhã, que pode ganhar, perder ou empatar. Mas se perder, esse cara nunca vai estar certo. Então a gente não vai jogar para responder ele. A gente vai jogar porque a gente joga por um sonho muito maior. A gente joga porque essa é a nossa vida, porque é o que a gente ama fazer. A gente joga porque a gente nasceu de um lugar assim, quase todos muito pobre, que a gente quer dar, principalmente a gente dá dignidade para as coisas. A gente, quando a gente tiver voz, fala, vale a pena ser jogador. Mas não só para ganhar dinheiro ou para ser aclamado pela imprensa, não. A gente tem a chance de ter ascensão social, de cuidar bem dos nossos filhos e não ficar dependendo do poder público. Da gente poder ser uma voz para poder ajudar as pessoas que militam no futebol. Mas a gente, de certa forma, gosta disso aí. Então não são só eles. No Brasil tem muito disso. Muito. A gente é craque em fazer isso. Quando não ganha, a gente é fracassado, da cabeça aos pés. E a gente tem que tomar cuidado para não ser imbecil como ele é. Porque muitas vezes a gente se comporta como imbecil igual esse cara foi, de falar isso. E é muito isso, acontece muito no Brasil. E uma das coisas que me inspira a ser treinador justamente é lutar contra isso. Então em mim não vai colar. Como nunca colou. Nunca tinha ganho título. Eu ganhei título de todo dia. Eu sou um felizardo. E é verdade. Quando o Felipe Melo faz a perda que ele fez, para ver que ele já é um título. Porque eu sei como ele estava quando eu cheguei. Ele sabe que era um sonho para mim trabalhar com ele. Com ele, com o Marcelo, com o Ganso e com os jovens também. Quando ele chegou aqui no Fluminense, o Fluminense estava, quando a gente foi estrear contra o Palmeiras, o Fluminense estava na zona de abaixamento, quando começou o jogo. Então quem acreditava? Que ia praticamente o mesmo time. Aquele é um time criticado, hostilizado, que ia 7, 8 mil tricolores para assistir o jogo no Maracanã. Então esse time já venceu um monte de coisa. Amanhã, pode ser que a gente se consagre, pode ser. Mas esse time ele tem que ser enaltecido e muito. E esses caras mais velhos, então, esse cara chorava no ano passado várias vezes. Então aqueles que fazem aquelas críticas bobinhas, quando fez um gol contra lá contra o Corinthians, tem que falar, fui injusto, mas muito injusto. Tinha que entrar na fila e pedir desculpa, mas ninguém pede desculpa. Mas tentaram terminar a carreira dele no ano passado, como tenta de todo mundo. Como tentaram com o Martinelli, como tentaram com o Samuel Xavier, como vira e mexe quando a coisa tenta com o Ganso. Como ano passado, quando terminou o jogo contra o América Mineiro, foi a terceira derrota seguida, tentaram com o Fábio, ele fez uma declaração, e assim a gente segue. Então essa é a sua pergunta, a gente amplia e é assim mesmo que acontece. A gente aqui não vai ser o vencedor da vida, porque vai ganhar amanhã, ou porque vai perder, vai ser perdedor, não. Aqui a gente tem assim uma conduta de gente que valoriza a vida, as coisas importantes da vida. E nesse sentido, que é o mais importante, o Fluminense está cheio de jogadores campeões do mundo. Cara, irretocável o que ele fala ali. A resposta Pô, que resposta humana, né? E que você consegue enxergar o processo todo da construção desse time que pode ser campeão mundial baseado nisso daí. E acho que é uma reflexão. Nós que estamos aqui para criticar e elogiar, é uma reflexão, elementos para reflexão para a nossa profissão. Total. Diariamente. Total. Diariamente. A Aline chamou. Chamou, Aline? Não. Tá chamando João. Ela. Assim, um ponto ali. Eu acho que o conceito que eu tive, ele falou ali também, né? Quando ele diz, a gente joga pela gente, a gente joga pela glória. Então, mas ele assumiu que isso pode motivar. E então. Ele deixou isso claro. Mas quando ele diz ali que. Mas que não vai dar resposta. Ele não quer dar resposta pro cara. Mas que diz, isso motiva e pode motivar, pode, porque ele também não tem controle controle sobre 30 cabeças. Né? Por isso é que eu falei que nesse caso específico. O cara passou tanto da linha da bola que acho que nesse caso... Não é objetivo deles dar a resposta. Faz sentido. Nesse caso, como o cara passou tanto do mínimo aceitável, eu acho que faz sentido você trazer isso. É que eu não sei quando o mínimo pra mim pode não ser pro cara, entendeu? Não, tudo bem. Mas, é difícil a gente medir isso. Eu acho que essas paradas fora de campo impactam muito nos caras em campo. Eles várias vezes, eles ampliam... Eu acho que de vestiário, sim. Muita coisa. Sim. Eles ampliam muito
a motivação, a gente concordando ou não, até mesmo os exemplos dependendo que ele de dá, coisas né? extracampo. Eu acho que independente. Os exemplos até... que ele dá da galera que chamava no Brasil mesmo, isso não é, pô, não é só um idiota do Telegraph, no Brasil mesmo, no quando processo ele diz lá, inteiro, ele fala, tem alguns que estão aqui, porque com certeza pessoas que fazem o dia do Fluminense, em algum momento devem ter passado... Tentaram aposentar o Felipe Melo, o Fábio, quando falhou, o Martinelli era chamado de Mortonelli. É verdade. Né? Tem tudo isso. Eu acho que tem tudo isso que a gente falou, acho que tá posto, né? O cara foi um babaca, o que escreveu, acho que tá posto. Essa entrevista do Diniz, eu vou para um outro ponto que é muito relevante, a gente até falou por aqui também, que é o Fluminense vai ganhar e perder do jeito dele. Tá bem claro, quando ele fala ali, a gente joga futebol pelo que a gente gosta, a gente joga futebol porque a gente se diverte, claro, tem a questão do dinheiro, tem a questão da fama, mas a gente joga pelo que a gente acredita. E eu acho que amanhã, nesse jogo contra o Manchester City, vai ser um jogo que o Fluminense pode tomar de 6 nesse jogo, como pode ganhar. Mas vai ser do jeito dele. Vai ser do jeito que o Diniz encara futebol. Vai ser do jeito que o Diniz encara o elenco dele. A gente consegue ver as diferenças do Diniz da seleção brasileira pro Fluminense. Porque no Fluminense ele traz o conceito dele. Claro, tem o tempo, envolve um monte de coisa. Mas ele consegue trazer isso pro Fluminense. E aí, amigo, eu acho que isso é uma das coisas mais legais. Vencer na vida é muito importante. Não retiremos a vontade de vencer. Vencer é bom pra caceta. Mas vencer do jeito que você acredita é melhor ainda, mano. É bem melhor você ganhar do jeito que você acredita do que ganhar de qualquer jeito. Eu não tô dizendo que os outros ganharam de qualquer jeito. Eu só tô dizendo que no caso do Diniz, ele vai ganhar do jeito que ele acredita ou ele vai perder do jeito que ele acredita. Isso eu admiro demais de um trabalhador, independente de ser um técnico de futebol. Na prática, esse cenário que o Wallace falou é o cenário dos dois treinadores. É isso. Até quando o Guardiola foi derrotado, que você fala assim, o Guardiola perdeu para a Inter em 2010 na semifinal, perdeu para o Chelsea na semifinal em 2012. Ele perdeu, ele saiu de campo sem o resultado, mas ele jogou o futebol que ele queria jogar, né? Então você pega lá, o que era? O Barcelona oprimiu a Inter, o Júlio César fez milagre. Então ele fala, cara, eu fiz o que eu entrei em campo para fazer. O resultado não veio, é do futebol. Mas eu perdi fazendo o que eu queria fazer, que é oprimir, tem uma que é ter frase controle, do próprio que é um Diniz, pouco que os resume dois têm isso, né? toda Tanto essa Diniz quanto resposta que ele Isso vai deu. ser interessante pra caramba de ver. Toda essa resposta que ele deu, tudo que a gente está discutindo aqui, tem uma frase do Diniz que resume isso perfeitamente. Futebol, no conceito dele, é um meio de educação, pô. E um meio é um meio várias de coisas. educação. Eu Sim, gosto muito total, dessa reflexão dele, porque assim, o cara poderia ter feito uma análise de faixa etária, ele poderia. A questão é quando ele fala do time dos aposentados ou da associação dos aposentados lá, ele está remetendo a outra coisa, porque essa análise ela não é objetiva, porque, repito, tem vários caras experientes que rendem uma barbaridade e o caso do Fluminense é um exemplo. A história da idade, ela é um questionamento no futebol? Ela é. Por exemplo, o Mário Bittencourt falou esses dias e fala no documentário, ele contratou o Fábio, quando ele foi conversar com o então preparador físico do Fluminense, o cara também ficou ressabiado. Ele falou, pô, mas ele já tem mais de 40, não sei o quê. E aí ele olhou pro cara e falou, eu não estou lhe consultando, dessa vez essa contratação está na minha conta, porque ele queria o Fábio. E deu certo, mas alguém que estava no meio também titubeou e errou. Mas faz parte do jogo. Faz parte. Isso, A questão é que em momento nenhum o cara vai olhar pra tu e falar, pô, não contrata esse cara não porque ele é um aposentado. Isso é diferente de você falar, putz, presidente, vamos rever aí porque tem esse contexto aqui. Isso é análise técnica, que você pode estar errado na análise técnica. Essa outra avaliação... Mas você não pode nem acertando nem errando faltar com respeito. Exatamente. Aí é outro departamento, vai para outra esfera, vai para outro lugar. E cara, é engraçado que assim, a gente tá falando de um jornalista inglês que acabou de ver uma história bonita no United, por acaso, né? O Evans foi para lá treinar de rolé, o último cara treinado pelo Ferguson, e tá aí, virou titular e tem feito partidas bem dignas. Num caos danado, ele tá lá. E tem outro exemplo com o Maguire, que foi escrotizado. E não é um aposentado. E não é um aposentado, tem idade, segundo o rapaz ali, deve ter uma idade que ele considera ideal. E foi escrotizado pelos próprios ingleses, por gente de outros lugares, aqui no Brasil também. Talvez até aqui dentro da TNT Esporte, talvez tenhamos passado do ponto do que deveríamos.
E ele tá lá e Essa foi eleito mesma o melhor mídia jogador. inglesa, Foi, quer dizer, foi eleito o vou melhor jogador do generalizar, né? mês da Premier League. Então, assim, Um membro da mídia inglesa esta que em 98/99 praticamente assassinou a reputação do Beckham, que não era um idoso, pelo contrário, era um garoto ainda para desabrochar, e precisou o Beckham sustentar coisas que acho que pouquíssimos jogadores na Copa, né? para a expulsão contra a Argentina. Deixa eu só ir lá com a linha ganhar uma rapidão, tríplice cara. coroa.